O milionário falido levou seu motorista para uma reunião importante. Mas o que o motorista disse na reunião deixou todos impactados. Pedro Oliveira ajustou o espelho retrovisor do luxuoso carro preto, observando seu reflexo com uma mistura de resignação e determinação. Aos 32 anos, seu rosto ainda mostrava traços do jovem ambicioso que ele uma vez fora, mas seus olhos refletiam uma maturidade adquirida através da dor e da desilusão. 5 anos atrás, Pedro havia sido um dos analistas financeiros mais promissores da cidade de São Paulo. Sua carreira ascendente o levou a trabalhar ao lado de Dr. Renato Ferreira, um empresário respeitado, conhecido por sua integridade e visão. Sob sua tutela, Pedro não apenas aperfeiçoou suas habilidades financeiras, mas também aprendeu o valor da ética nos negócios. No entanto, tudo mudou naquela fatídica tarde de outubro. Pedro fechou os olhos por um momento, lembrando-se vividamente da cena. Os agentes federais invadindo os escritórios, as acusações de fraude, o olhar de incredulidade no rosto do Dr. Renato enquanto era algemado e levado diante das câmeras dos noticiários. A queda do Dr. Renato Ferreira foi um escândalo que abalou o mundo financeiro. Acusado de malversação de fundos e fraude em grande escala, o outrora respeitado empresário foi condenado à prisão, sua reputação destruída, sua fortuna confiscada. Mas Pedro conhecia a verdade. Nos dias após a prisão, trabalhando incansavelmente entre montanhas de documentos e registros financeiros, ele havia descoberto a verdadeira arquiteta da ruína do Dr. Renato, Lúcia Mendes, uma investidora sem escrúpulos que havia orquestrado meticulosamente a queda do empresário para se apoderar de seus ativos. Armado com provas, Pedro havia tentado limpar o nome de seu mentor, mas o poder e a influência de Lúcia Mendes eram vastos. Suas tentativas foram bloqueadas a cada passo, as provas extraviadas, as testemunhas silenciadas. Frustrado e desiludido com um sistema que parecia favorecer os corruptos, Pedro tomou uma decisão drástica: abandonar completamente o mundo das finanças. Agora, 5 anos depois, Pedro se encontrava ao volante de um automóvel de luxo, mas não como proprietário, e sim como motorista do Sr. André Santos, dono da Santos Indústrias, uma empresa que outrora fora próspera, mas que agora cambaleava à beira da falência. O Sr. Santos era um homem de negócios da velha guarda, orgulhoso e teimoso, que se recusava a admitir a gravidade da situação financeira de sua empresa. Pedro, de sua posição como motorista, havia observado com crescente preocupação os sinais de declínio. As reuniões tensas, as ligações frenéticas, os suspiros pesados do Sr. Santos cada vez que saía de seu escritório. Naquela manhã, enquanto dirigia em direção à sede da Santos Indústrias, Pedro notou uma agitação incomum. Executivos com ternos impecáveis entravam e saíam do edifício, seus rostos tensos refletindo a importância do dia que se aproximava. "Parece que hoje é o grande dia, hein, Pedro?", comentou o Sr. Santos do banco de trás, sua voz tentando soar despreocupada, mas traída por um leve tremor. Pedro assentiu, mantendo sua expressão neutra. "Sim, senhor. Deseja que eu espere depois da reunião?" "Não será necessário", respondeu o Sr. Santos, massageando as têmporas. "Isso pode levar horas. Eu te ligo quando terminar." Enquanto estacionava em frente ao imponente edifício de vidro e aço, Pedro não pôde evitar sentir uma pontada de nostalgia. Em outra vida, ele teria sido um daqueles executivos, preparando-se para uma reunião crucial. Agora, seu papel se limitava a abrir a porta para seu chefe e observar de longe. "Tenha um bom dia, senhor", disse Pedro, mantendo a porta aberta enquanto o Sr. Santos saía do carro. O empresário parou por um momento, olhando para Pedro com uma mistura de cansaço e gratidão. "Obrigado, Pedro. Às vezes penso que você é o único em quem posso confiar nesses dias." Com essas palavras, o Sr. Santos se afastou, seus ombros ligeiramente curvados sob o peso das preocupações que carregava. Pedro o observou entrar no edifício, uma sensação de inquietação crescendo em seu peito. Mal sabia Pedro que naquele dia,
O destino lhe reservava uma surpresa que o obrigaria a enfrentar seu passado e que mudaria o curso de sua vida para sempre. Enquanto se preparava para esperar no carro, sem imaginar que logo se veria envolvido em uma trama de poder, ganância e redenção, o relógio marcava o início de uma jornada que abalaria os alicerces das Santos Indústrias e desafiaria tudo o que Pedro acreditava saber sobre si mesmo e o mundo que havia deixado para trás. O sol do meio-dia caía implacável sobre o estacionamento das Santos Indústrias quando o telefone de Pedro vibrou com urgência. Era uma mensagem do Sr. Santos. Venha à sala de reuniões imediatamente. Traga a pasta preta do porta-malas. É urgente. Com o coração acelerado, Pedro se apressou para cumprir a ordem. Em seus 5 anos como motorista, nunca havia sido chamado para uma reunião. Enquanto subia no elevador, com a pesada pasta na mão, não podia evitar sentir que estava prestes a cruzar uma linha invisível que havia traçado em sua vida. Ao chegar ao andar executivo, Pedro se deparou com um cenário de tensão palpável. Executivos com rostos sombrios transitavam pelos corredores, sussurrando entre si. A secretária do Sr. Santos, uma mulher normalmente composta, parecia à beira de um ataque de nervos. "Pedro, graças a Deus que você chegou", exclamou ao vê-lo. "O Sr. Santos está esperando essa pasta. É a última esperança para salvar a empresa." Com um nó na garganta, Pedro assentiu e se dirigiu à imponente porta de carvalho da sala de reuniões. Tomou uma respiração profunda e, lembrando a si mesmo que era apenas o motorista, bateu suavemente. "Entre." A voz do Sr. Santos soava tensa, quase desesperada. Ao entrar, Pedro se viu diante de uma cena que parecia tirada de seus dias como analista financeiro. A longa mesa de jacarandá estava rodeada de homens e mulheres de terno, todos com expressões que oscilavam entre preocupação e hostilidade. Na cabeceira, o Sr. Santos parecia ter envelhecido 10 anos em questão de horas. Mas o que realmente chamou a atenção de Pedro, o que fez seu sangue gelar, foi a mulher sentada na outra extremidade da mesa. Com seu cabelo negro perfeitamente penteado e seu terno de estilista, Lúcia Mendes emanava uma aura de poder e confiança que contrastava brutalmente com a atmosfera de desespero que a rodeava. Por um instante, o tempo pareceu parar. Os olhos de Lúcia encontraram os de Pedro, e por um segundo, um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto, rapidamente substituído por um sorriso frio e calculista. "Ah, o motorista", disse ela, com um tom condescendente. "Que pitoresco que se junte a nós." Pedro sentiu suas mãos tremerem enquanto entregava a pasta ao Sr. Santos. Sua mente trabalhava a toda velocidade, tentando processar a situação. O que Lúcia Mendes estava fazendo ali? Será que ela planejava fazer com a Santos Indústrias o mesmo que havia feito com a empresa do Dr. Renato? "Obrigado, Pedro", murmurou o Sr. Santos, abrindo a pasta com dedos trêmulos. "Pode se retirar." Mas Pedro não se moveu. Não podia. Não quando via a mesma cena se desenrolando diante de seus olhos, a mesma armadilha que havia destruído seu mentor anos atrás. "Sr. Santos", começou, sua voz apenas um sussurro. "Acho que o senhor deveria saber." "Saber o quê?", interrompeu Lúcia, sua voz afiada como uma faca. "O que um simples motorista poderia possivelmente acrescentar a esta discussão?" Foi nesse momento, sob os olhares incrédulos e desdenhosos dos presentes, que Pedro tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida e o destino das Santos Indústrias. "Que vocês estão prestes a cometer um grave erro", declarou, sua voz ganhando força a cada palavra. "Lúcia Mendes não é quem diz ser. É uma golpista, uma mulher que destruiu a vida de um homem honesto e está prestes a fazer o mesmo aqui." Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. O Sr. Santos olhou para Pedro com uma mistura de surpresa e indignação. "Pedro, você perdeu o juízo?" "Ai, senhora. Mendes é nossa última esperança para salvar a empresa." Lúcia, por sua vez, manteve sua compostura, embora seus olhos brilhassem com uma fúria mal contida. "Sr. Santos, sugiro que tire seu funcionário daqui antes que ele diga algo do qual todos nós nos arrependamos."
Mas Pedro já havia cruzado o ponto sem retorno. Com uma calma que não sabia possuir, começou a desenterrar o passado que tanto havia tentado esquecer. Falou do Dr. Renato Ferreira, das manipulações financeiras, das provas que havia reunido e que haviam sido ignoradas. Tenho cópias de todos os documentos, declarou, olhando diretamente para Lúcia. Provas que demonstram como ela manipulou os livros, como subornou funcionários, como destruiu uma empresa sólida para seu benefício pessoal. A sala explodiu em um caos de vozes. Alguns executivos exigiam que tirassem Pedro dali. Outros pediam para ver as provas. O Sr. Santos, pálido e chocado, alternava seu olhar entre Pedro e Lúcia, como se estivesse assistindo a uma partida de tênis particularmente intensa. Lúcia, por sua vez, manteve sua fachada de calma, embora um tique nervoso em sua bochecha traísse sua compostura. Essas são acusações muito sérias, senhor. Qual era mesmo seu nome? Oliveira, respondeu Pedro, sustentando seu olhar. Pedro Oliveira, e a senhora tem razão. São acusações muito sérias. Tão sérias que estou disposto a apresentar todas as provas às autoridades competentes. O senhor Santos, recuperando algo de sua autoridade, se levantou. Isso é loucura. Pedro, você trabalha para mim há anos. Por que nunca mencionou nada disso? Pedro sentiu o peso de todos os olhares sobre ele. Este era o momento da verdade. Por que deixei esse mundo para trás, senhor? Ou pelo menos achava que tinha deixado. Mas não posso ficar de braços cruzados enquanto vejo a história se repetir. Lúcia, vendo que a situação estava fugindo ao seu controle, tentou recuperar o domínio. Senhores, isto é claramente uma tentativa desesperada deste funcionário de sabotar uma negociação crucial. Sugiro que o ignoremos e continuemos com nossos assuntos. Mas o dano já estava feito. A semente da dúvida havia sido plantada. O Sr. Santos, após um momento de indecisão, tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo Pedro. Esta reunião está suspensa até segunda ordem, declarou com voz firme. Pedro, quero ver essas provas. Agora. Enquanto a sala se esvaziava em meio a murmúrios e olhares de confusão, Pedro se viu sozinho diante do Sr. Santos e Lúcia Mendes. O ar estava carregado de tensão, e Pedro sabia que o que acontecesse nas próximas horas determinaria não apenas seu futuro, mas o das Santos Indústrias e, possivelmente, o de muitas outras pessoas. Lúcia, com um sorriso que não chegava aos olhos, se levantou. Isso não acabou, Oliveira, sussurrou ao passar por ele. Você não tem ideia de com quem está se metendo. Pedro a observou sair, consciente de que acabara de fazer uma inimiga poderosa. Mas pela primeira vez em anos, também sentiu algo que acreditava ter perdido: esperança. Voltando-se para o Sr. Santos, que o olhava com uma mistura de confusão e expectativa, Pedro soube que havia chegado o momento de contar toda a verdade. A história que estava prestes a revelar não apenas mudaria o rumo das Santos Indústrias, mas desencadearia uma série de eventos que abalariam o mundo empresarial até seus alicerces. O escritório do Sr. Santos, normalmente um santuário de calma e ordem, havia se transformado no epicentro de uma tempestade. Pilhas de documentos cobriam cada superfície disponível, e o ar estava carregado com o aroma de café forte e tensão palpável. Pedro, com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas, se inclinava sobre a escrivaninha, apontando para números e transações nos papéis espalhados. O Sr. Santos, por sua vez, ouvia com uma mistura de espanto e indignação crescente. Vê esta transferência, senhor. Pedro apontou para uma linha em particular. Parece inofensiva, mas faz parte de um padrão. Lúcia Mendes tem desviado fundos de maneira sistemática, ocultando-os sob a aparência de investimentos legítimos. O Sr. Santos tirou os óculos e esfregou os olhos cansados. Meu Deus, Pedro, como não percebemos isso antes? Porque ela é muito boa no que faz, respondeu Pedro com amargura. Ela usa uma rede de empresas fantasma e transações complexas para ocultar o rastro do dinheiro. É o mesmo método que usou para afundar o Dr. Renato Ferreira. O nome pareceu despertar algo no Sr. Santos.
Ferreira, aquele que foi para a prisão por fraude há alguns anos? Pedro assentiu, seu rosto ensombrecendo. Sim, mas ele era inocente. Lúcia orquestrou sua queda, e eu não pude fazer nada para evitar. O Sr. Santos ficou em silêncio por um momento, processando a magnitude do que estava descobrindo. Finalmente, levantou o olhar para Pedro, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e gratidão. Pedro, você me salvou de cometer o maior erro da minha vida. Mas agora, o que fazemos? Antes que Pedro pudesse responder, a porta do escritório se abriu de repente. Beatriz Santos, a filha do Sr. Santos e vice-presidente da empresa, entrou como um furacão. Pai, o que está acontecendo? Todo mundo está falando sobre o que aconteceu na reunião. É verdade que o motorista... Ela parou abruptamente ao ver Pedro de pé ao lado de seu pai, rodeado de documentos. Beatriz, disse o Sr. Santos com voz cansada, mas firme. Sente-se. Há muito que você precisa saber. Durante a hora seguinte, Pedro e o Sr. Santos colocaram Beatriz a par da situação. A jovem executiva ouvia com crescente horror e espanto, sua mente ágil processando rapidamente as implicações do que estava ouvindo. Isso é inacreditável, murmurou Beatriz quando terminaram. Ela se virou para Pedro, seus olhos brilhando com uma nova luz de respeito. Todo esse tempo, pensei que você fosse apenas... um simples motorista? Completou Pedro com um sorriso triste. Eu era, por escolha própria, mas parece que o passado tem uma forma de nos alcançar. Beatriz corou ligeiramente, envergonhada por seus preconceitos anteriores. Sinto muito. Não quis. Não importa, interrompeu Pedro gentilmente. O importante agora é decidir o que vamos fazer com essa informação. O Sr. Santos se levantou, sua figura imponente, lembrando por que ele havia se tornado um líder respeitado na indústria. O que vamos fazer é lutar. Lúcia Mendes pensou que podia vir aqui e destruir tudo o que construí, mas ela se enganou. Pai, interveio Beatriz, sua voz tingida de preocupação. Lúcia é poderosa. Ela tem conexões em todos os lugares. Se a enfrentarmos diretamente, não estaremos sozinhos, declarou o Sr. Santos. Ele se virou para Pedro. Filho, sei que pedi que você viesse aqui como meu motorista, mas agora preciso de você como algo mais. Você estaria disposto a se juntar a nós, a nos ajudar a salvar esta empresa e expor Lúcia de uma vez por todas? Pedro sentiu um peso se levantar de seus ombros. Durante anos, ele havia carregado a culpa de não ter podido salvar o Dr. Renato. Agora, o destino lhe oferecia uma segunda chance. Sr. Santos, respondeu com voz firme. Ficarei honrado em ajudar em tudo o que puder. Beatriz, observando a troca, não pôde evitar sentir uma faísca de admiração por Pedro. Este homem, que ela havia subestimado por tanto tempo, estava provando ser muito mais do que aparentava. Bem, disse o Sr. Santos, sua voz carregada de determinação. Então este é o plano. Enquanto o trio começava a elaborar sua estratégia, do lado de fora do escritório, a notícia do ocorrido na reunião se espalhava como um incêndio florestal. Lúcia Mendes, em sua suíte de hotel, recebia relatórios frenéticos de seus aliados dentro da Santos Indústrias. Com cada novo detalhe, sua fúria crescia. Como era possível que um simples motorista tivesse desbaratado anos de planejamento cuidadoso? Mas Lúcia não havia chegado onde estava se rendendo facilmente. Se Pedro Oliveira queria guerra, guerra ele teria. Enquanto isso, em uma cela da penitenciária estadual, o Dr. Renato Ferreira recebia uma visita inesperada. Um advogado jovem e entusiasta lhe trazia notícias que fariam seu coração se encher de esperança pela primeira vez em anos. Sr. Ferreira, disse o advogado com um sorriso, acho que temos novas evidências que podem inocentá-lo. O nome Pedro Oliveira lhe diz alguma coisa? Os olhos do Dr. Renato se iluminaram. Talvez, afinal de contas, a justiça ainda fosse possível. Enquanto a noite caía sobre a cidade de São Paulo, as engrenagens do destino começavam a girar. A batalha pelo futuro das Santos Indústrias estava prestes a começar, e ninguém, nem mesmo Pedro,
Podia prever as surpresas e reviravoltas que os aguardavam. A manhã seguinte amanheceu com uma energia eletrizante nos escritórios da Santos Indústrias. Os corredores zumbiam com rumores e especulações, enquanto os funcionários tentavam decifrar os eventos do dia anterior. No centro de todo esse turbilhão, Pedro se encontrava em uma situação surreal. Já não era mais o motorista invisível, mas o centro das atenções. Sentado em um escritório que até ontem pertencia a um dos executivos de confiança de Lúcia Mendes, agora demitido, Pedro ajustava a gravata, um presente apressado do Sr. Santos para que ele se vestisse adequadamente. À sua frente, uma pilha de documentos e um computador com acesso aos registros financeiros da empresa esperavam sua análise. Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. Era Beatriz, com 2 xícaras de café nas mãos. Pensei que você pudesse precisar disso, disse ela, oferecendo-lhe uma das xícaras. Imagino que tenha sido uma manhã interessante. Pedro aceitou o café com um sorriso agradecido. Interessante é pouco. Há 24 horas eu estava preocupado com o nível de óleo do carro do seu pai. Agora estou desvendando anos de fraude financeira. Beatriz sentou-se à sua frente. Sua expressão uma mistura de curiosidade e admiração. Como você faz isso? Como consegue manter a calma no meio de tudo isso? Pedro soltou uma risada suave. Acredite, por dentro estou tão nervoso quanto todos, mas aprendi há muito tempo que o pânico não resolve nada. Só nos resta seguir em frente, um passo de cada vez. Houve um momento de silêncio confortável entre eles, quebrado apenas pelo suave teclar de Pedro no computador. Beatriz o observava trabalhar, notando pela primeira vez a intensidade de seu olhar, a forma como sua testa se franzia ligeiramente quando se concentrava. Pedro, disse finalmente, quero me desculpar. Ele levantou o olhar, surpreso. E se desculpar, por quê? Pelo modo como te tratei antes, por ter te subestimado. Nós te vimos apenas como o motorista, e isso não foi certo. Pedro a olhou por um momento, comovido com sua sinceridade. Beatriz, você não precisa se desculpar. Eu escolhi esse papel. E honestamente, houve momentos em que era mais fácil ser apenas o motorista, menos complicado. E agora? Perguntou ela, inclinando-se ligeiramente para a frente. Agora, Pedro fez uma pausa, buscando as palavras certas. Agora sinto que estou onde devo estar, fazendo o que devo fazer. Antes que Beatriz pudesse responder, a porta se abriu de repente. Era o Sr. Santos, seu rosto uma mistura de emoção e preocupação. Pedro e Beatriz, vocês precisam ver isso, disse ele, ligando a televisão do escritório. Na tela, uma repórter estava de pé em frente aos escritórios da Santos Indústrias. Fontes anônimas revelaram que a Santos Indústrias, uma das maiores empresas do país, pode estar envolvida em um escândalo financeiro de proporções épicas. Rumores indicam que a renomada investidora Lúcia Mendes estaria por trás dessas acusações. Até o momento, nem a empresa nem a senhora Mendes fizeram comentários oficiais. Pedro sentiu o sangue gelar. Ela está contra-atacando, murmurou. Está tentando nos desacreditar antes que possamos expor a verdade. O senhor Santos desligou a televisão, seu rosto sombrio. Isso é ruim. Se não fizermos algo logo, a reputação da empresa ficará destruída. Precisamos de ajuda, disse Beatriz, sua mente trabalhando a toda velocidade. Alguém que conheça o jogo midiático, que possa nos ajudar a controlar a narrativa. Pedro ficou quieto por um momento, uma ideia se formando em sua mente. Acho que conheço alguém que poderia nos ajudar, mas é complicado. Quem? Perguntaram o senhor. Santos e Beatriz em uníssono. Clara Viana, respondeu Pedro. É uma jornalista investigativa. Ela trabalhou no caso do Dr. Renato Ferreira anos atrás. Ela foi a única que acreditou em sua inocência, mas não conseguiu prová-la. E você acha que ela nos ajudaria? Perguntou o Sr. Santos, esperançoso. Pedro assentiu lentamente. Se mostrarmos a ela o que temos, se dermos a ela a chance de expor a verdade que não pôde há anos, sim, acho que ela faria isso. Faça isso,
ordenou o Sr. Santos. Entre em contato com ela. Ofereça o que for necessário. Enquanto Pedro procurava o número de Clara em seu telefone, Beatriz o observava com uma nova luz de respeito e algo mais, algo que ela não podia definir completamente. Do outro lado da cidade, em seu luxuoso escritório, Lúcia Mendes sorria satisfeita enquanto assistia à notícia em sua televisão de tela plana. Seu plano de desacreditar a Santos Indústrias estava em andamento. Mal sabia ela que, naquele exato momento, estava se formando uma aliança que ameaçaria destruir todo o seu império de mentiras. E em uma modesta sala de redação, o telefone de Clara Viana começou a tocar. A jornalista olhou para o número desconhecido com curiosidade, sem imaginar que aquela chamada estava prestes a oferecer-lhe a história de sua vida e a oportunidade de corrigir uma injustiça que a atormentava há anos. O tabuleiro estava armado, as peças em movimento. A batalha pela verdade, pela justiça e pelo futuro das Santos Indústrias estava prestes a entrar em uma nova e perigosa fase. O café da esquina fervilhava de atividade, o aroma de café expresso recém-preparado, misturando-se com o murmúrio de conversas apressadas. Em uma mesa ao fundo, parcialmente oculta por uma grande planta ornamental, Pedro esperava nervosamente, seus dedos tamborilando sobre a xícara de café que já havia esfriado. Cada vez que a porta se abria, ele levantava o olhar com uma mistura de esperança e apreensão. Finalmente, uma mulher de meia idade, com cabelos castanhos presos em um coque desalinhado e olhos aguçados por trás de óculos de armação grossa, entrou no local. Seu olhar percorreu o ambiente até se fixar em Pedro. Clara Viana se aproximou da mesa com passo decidido, sua expressão uma mistura de curiosidade e cautela. "Pedro Oliveira?", perguntou, embora fosse mais uma afirmação do que uma pergunta. Pedro se levantou, estendendo a mão. "Senhora Viana, obrigado por vir. Por favor, sente-se." Clara sentou-se, seus olhos nunca deixando o rosto de Pedro. "Devo admitir que sua ligação me intrigou, Sr. Oliveira. Não é todo dia que recebo um convite misterioso para discutir a história do século I. Pedro sorriu nervosamente. "Garanto que não exagerava. O que estou prestes a mostrar para a senhora vai mudar muita coisa." Durante a hora seguinte, Pedro apresentou a Clara um resumo detalhado de tudo o que haviam descoberto: as manipulações financeiras de Lúcia Mendes, a conexão com o caso do Dr. Renato Ferreira e como tudo se entrelaçava com a situação atual das Santos Indústrias. À medida que falava, Pedro pôde ver como a expressão de Clara passava da incredulidade inicial para um interesse intenso e, finalmente, para uma determinação feroz. Isso é monumental", disse Clara quando Pedro terminou. "Se pudermos provar tudo isso, não só inocentaremos o Dr. Renato, mas também exporemos um dos maiores esquemas de fraude corporativa na história do país." Pedro assentiu. "Por isso precisamos da senhora Viana. A senhora tem a experiência e os contatos para nos ajudar a contar essa história da maneira correta. Lúcia Mendes já está movendo suas peças, tentando nos desacreditar. Precisamos agir rápido." Clara recostou-se na cadeira, sua mente trabalhando a toda velocidade. "Isso não será fácil, Sr. Oliveira. Lúcia Mendes tem conexões poderosas, amigos em altos cargos. Eles tentarão nos silenciar por todos os meios possíveis." "Eu sei", respondeu Pedro, sua voz tingida de determinação. "Mas desta vez temos algo que não tínhamos antes. Provas concretas e aliados dispostos a lutar." Clara assentiu lentamente, uma faísca de emoção brilhando em seus olhos. "Muito bem, estou dentro. Mas precisaremos de mais do que apenas documentos e testemunhos. Precisaremos de uma estratégia midiática sólida." "Conte com isso", disse Pedro. "O Sr. Santos e sua filha Beatriz estão comprometidos a fazer o que for necessário para expor a verdade." Enquanto discutiam os detalhes de seu plano, nenhum dos dois notou a figura solitária sentada em uma mesa próxima, parcialmente oculta atrás de um jornal. O homem baixou ligeiramente o jornal, revelando olhos frios e calculistas.
Com um movimento discreto, tirou seu telefone e enviou uma mensagem. A jornalista está envolvida. Proceder com o plano B. De volta aos escritórios da Santos Indústrias, Beatriz andava de um lado para o outro na sala de conferências, sua mente um turbilhão de pensamentos e estratégias. O Sr. Santos, sentado à cabeceira da mesa, revisava uma pilha de documentos com a testa franzida. "Pai", disse Beatriz, parando de repente, "e se estivermos subestimando a Lúcia? E se ela tiver um as na manga que não consideramos?" O Sr. Santos levantou o olhar, seus olhos cansados, mas determinados. "É possível, querida. Por isso devemos estar preparados para qualquer eventualidade." Nesse momento, a porta se abriu e Pedro entrou, seguido de perto por Clara Viana. Beatriz sentiu um inexplicável frio na barriga ao ver Pedro, mas rapidamente atribuiu isso à tensão do momento. "Senhor Santos, Beatriz", disse Pedro, "apresento a vocês Clara Viana. Ela concordou em nos ajudar." As apresentações foram breves, mas cordiais. Logo, o grupo estava imerso em uma intensa discussão, traçando planos e considerando todas as possíveis ramificações de suas ações. "Devemos ser cautelosos", advertiu Clara. "Lúcia Mendes não hesitará em usar táticas sujas. Ela pode tentar nos desacreditar pessoalmente, vasculhar nosso passado, em busca de qualquer coisa que possa usar contra nós." Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu passado, embora não vergonhoso, estava cheio de dor e perda. A ideia de que Lúcia pudesse usar isso contra ele revirava seu estômago. Beatriz, notando a expressão sombria de Pedro, sentiu um impulso repentino de protegê-lo. "Não importa o que ela tente", disse com firmeza. "Estaremos preparados. Somos mais fortes juntos." Pedro lhe dedicou um sorriso agradecido, e por um momento seus olhares se encontraram, comunicando mais do que as palavras podiam expressar. O Sr. Santos, alheio à troca silenciosa entre sua filha e Pedro, levantou-se. "Bem, então está decidido. Amanhã começamos nossa contraofensiva. Clara, prepare a primeira matéria. Beatriz, coordene com nossa equipe jurídica. Pedro..." Antes que pudesse terminar, a porta se abriu bruscamente. Era Rodrigo, o chefe de segurança, seu rosto pálido e preocupado. "Senhor, temos um problema", disse ele sem fôlego. "Alguém hackeou nossos servidores. Estão vazando informações confidenciais online." O caos se instaurou na sala. Enquanto o Sr. Santos e Beatriz corriam para avaliar o dano, Pedro ficou paralisado, uma terrível constatação o atingindo. "É culpa minha", murmurou. "Eu deveria ter previsto isso. Lúcia está um passo à frente." Clara, notando sua angústia, colocou uma mão em seu ombro. "Não é sua culpa, Pedro. Isso só mostra o quão desesperada Lúcia está. Ela está cometendo erros, e erros deixam rastros." Enquanto a equipe lutava para conter a crise, em sua cobertura luxuosa, Lúcia Mendes observava com satisfação como as notícias do vazamento se espalhavam como fogo nas redes sociais. Seu plano estava funcionando perfeitamente, ou assim ela pensava. O que Lúcia não sabia era que, naquele exato momento, em um modesto escritório do Distrito Financeiro, um jovem analista chamado Felipe Ramos estava notando algumas irregularidades nos dados vazados. Irregularidades que, se investigadas mais a fundo, poderiam levar diretamente às portas de Lúcia. A tempestade que se aproximava era maior e mais complexa do que qualquer um dos envolvidos poderia imaginar. E no centro de tudo, Pedro Oliveira se encontrava em uma encruzilhada. As decisões que tomaria nas próximas horas não só determinariam seu futuro, mas o de todos ao seu redor. A noite caiu sobre a cidade de São Paulo, trazendo consigo uma calma enganosa. Nos escritórios da Santos Indústrias, as luzes permaneciam acesas, testemunhas silenciosas da batalha que se travava em seu interior. Uma batalha que estava prestes a alcançar proporções épicas. A madrugada chegou com uma mistura de exaustão e determinação nos escritórios da Santos Indústrias. Pedro, com a camisa amarrotada e o cabelo despenteado,
Esfregava os olhos cansados enquanto revisava pela enésima vez os dados vazados em busca de alguma pista que pudesse lhes dar vantagem. Ao seu lado, Beatriz trabalhava incansavelmente, seu rosto iluminado pela tela do computador. De vez em quando, seus olhares se cruzavam, compartilhando uma compreensão silenciosa do peso da situação. "Acho que encontrei algo", murmurou Pedro, inclinando-se mais perto da tela. Beatriz se aproximou, seu ombro roçando o dele, enviando uma corrente elétrica pelo corpo de ambos que tentaram ignorar. "Olhe isso", continuou Pedro, apontando para uma série de transações. "Essas transferências não coincidem com os registros originais que tínhamos. Alguém os modificou antes de vazar." Os olhos de Beatriz se arregalaram. "Isso significa que temos prova de manipulação", completou Pedro, um sorriso cansado, mas triunfante em seu rosto. Lúcia não só vazou informações, ela as alterou, e cometeu um erro ao fazer isso. Nesse momento, Clara Viana entrou no escritório, segurando seu telefone com uma expressão de choque. "Vocês precisam ver isso", disse, mostrando-lhes a tela. Era um vídeo viral que estava se espalhando pelas redes sociais. Nele, uma figura encapuzada, com a voz distorcida, falava diretamente para a câmera. "Cidadãos, aqui fala a verdade. A Santos Indústrias não é a vítima que finge ser. Tenho provas de sua corrupção, de seus negócios sujos. E tem mais. Pedro Oliveira, o suposto herói desta história, tem segredos obscuros. Vocês sabiam que ele abandonou seu mentor, Dr. Renato Ferreira, em sua hora mais sombria, que fugiu como um covarde em vez de lutar pela verdade." Pedro sentiu o chão se abrir sob seus pés. Todas as inseguranças e culpas que havia enterrado durante anos ressurgiram com força. Beatriz, vendo a dor nos olhos de Pedro, agiu por instinto. Pegou sua mão, apertando-a com força. "Não acredite neles, Pedro. Sabemos quem você realmente é." Clara desligou o vídeo, seu rosto uma máscara de determinação. "Isso é baixo, mesmo para a Lúcia. Mas podemos usar isso a nosso favor. O desespero está fazendo-a cometer erros." Antes que pudessem elaborar um plano, o Sr. Santos entrou no escritório, seu rosto sombrio. "Temos um problema maior. O conselho diretor está considerando me destituir. Eles acham que sou responsável por esse desastre." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tudo pelo que haviam lutado parecia desmoronar ao seu redor. Foi Pedro quem finalmente quebrou o silêncio. "Não", disse com uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive a ele mesmo. "Não vamos desistir, não desta vez." Ele se levantou, sua determinação contagiando os demais. "Senhor Santos, o senhor vai convocar uma entrevista coletiva. Beatriz, preciso que você coordene com a equipe jurídica. Clara, prepare uma matéria explosiva com tudo o que descobrimos. E eu vou enfrentar meus demônios de uma vez por todas." "O que você vai fazer?" perguntou Beatriz. Uma mistura de admiração e preocupação em sua voz. "Vou visitar o Dr. Renato na prisão", respondeu Pedro. "É hora de a verdade vir à tona, toda a verdade." Enquanto a equipe se dispersava para cumprir suas tarefas, Pedro ficou um momento a sós com Beatriz. "Obrigado", disse suavemente, "por acreditar em mim." Beatriz olhou em seus olhos, um turbilhão de emoções em seu interior. "Sempre", respondeu simplesmente, antes de sair rapidamente do escritório, deixando Pedro com o coração acelerado e a mente cheia de possibilidades. Enquanto isso, em sua cobertura luxuosa, Lúcia Mendes recebia uma ligação inesperada. "O que você quer dizer com discrepâncias nos dados vazados?", gritou ao telefone. "Conserte isso. Não me importa como, mas faça. Não podemos permitir que..." Ela parou abruptamente ao notar uma sombra na entrada de seu escritório. Ali, com um sorriso frio, estava Felipe Ramos. Pedro Oliveira se dirigia para um encontro que mudaria não apenas sua vida, mas o curso de toda essa história. O amanhecer se aproximava, trazendo consigo a promessa de um novo dia e, com ele, o momento da verdade para todos os envolvidos.
A batalha final estava prestes a começar, e apenas os mais fortes e honestos sobreviveriam à tempestade que se aproximava. O sol mal começava a se erguer no horizonte quando Pedro chegou à penitenciária estadual. O edifício cinzento e sombrio se erguia diante dele, como um lembrete físico dos erros do passado. A cada passo que dava em direção à entrada, sentia que o peso dos anos se acumulava sobre seus ombros. Depois de passar pelos rigorosos controles de segurança, Pedro foi conduzido a uma pequena sala de visitas. O guarda lhe indicou que esperasse e, minutos depois, a porta se abriu novamente. O Dr. Renato Ferreira entrou na sala, sua figura uma sombra do que um dia fora. O cabelo, antes preto como azeviche, agora estava salpicado de grisalho. As rugas em seu rosto contavam a história de anos de injustiça e desespero. Mas seus olhos, aqueles olhos que um dia haviam inspirado Pedro a ser melhor, ainda brilhavam com uma faísca de determinação indomável. «Pedro», disse o Dr. Renato, sua voz rouca pela falta de uso. Depois de todos esses anos, Pedro se levantou, lutando contra o impulso de abraçar o homem que um dia fora como um pai para ele. «Dr. Renato, eu sinto muito. Eu deveria ter vindo antes. Deveria ter lutado mais». O Dr. Renato ergueu uma mão, silenciando os pedidos de desculpas de Pedro. «Não há necessidade de se desculpar, filho. Sei que você fez tudo o que pôde». Eles se sentaram um de frente para o outro, o silêncio carregado de anos de palavras não ditas e ações não tomadas. «Estou aqui porque finalmente tenho uma oportunidade de fazer as coisas certas», começou Pedro. «Temos provas, Dr. Renato. Provas que não só vão inocentá-lo, mas também expor Lúcia Mendes pelo que ela realmente é». Os olhos do Dr. Renato se iluminaram com uma mistura de esperança e cautela. «Tem certeza, Pedro? Lúcia é poderosa, tem conexões em todos os lugares». Pedro assentiu com determinação. «Eu sei, e não será fácil, mas desta vez não estou sozinho. Temos uma equipe, aliados poderosos. E o mais importante, temos a verdade do nosso lado». Durante a hora seguinte, Pedro contou ao Dr. Renato tudo o que havia acontecido. Como descobrira a conexão entre Lúcia e a crise na Santos Indústrias. Como o Sr. Santos e Beatriz se tornaram aliados inesperados. E como Clara Viana estava ajudando-os a expor a verdade. O Dr. Renato ouviu atentamente, sua expressão mudando de surpresa para preocupação e, finalmente, para uma resolução férrea. «Pedro», disse finalmente, «o que você está fazendo é perigoso. Lúcia não vai parar diante de nada para se proteger. Mas se o que você diz é verdade, se vocês realmente têm as provas, então talvez, depois de todos esses anos, finalmente se fará justiça». Pedro sentiu que um peso se levantava de seus ombros. O perdão implícito nas palavras do Dr. Renato era como um bálsamo para sua alma atormentada. «Há mais uma coisa que preciso lhe dizer», continuou Pedro, sua voz tremendo ligeiramente. «O vídeo, aquele que Lúcia vazou, diz que eu o abandonei, que fugi como um covarde». O Dr. Renato franziu a testa. «Isso é ridículo. Você foi o único que continuou lutando quando todos os outros desistiram. Mas eu fui embora», insistiu Pedro, as emoções reprimidas durante anos finalmente vindo à tona. «Parei de visitar, parei de tentar. Desisti do Senhor. De tudo». O Dr. Renato se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos de Pedro. «Escute bem, filho. Você não desistiu. Eu pedi que você fosse embora, lembra? Eu disse para você viver sua vida, para não desperdiçar sua juventude lutando uma batalha que parecia perdida. Se há algum covarde aqui, sou eu por não ter tido força para continuar lutando». As palavras do Dr. Renato atingiram Pedro como uma onda, lavando anos de culpa e remorso. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que podia respirar livremente. «Agora», continuou o Dr. Renato com um sorriso decidido, «me conte mais sobre esse seu plano e sobre essa tal de Beatriz. Parece que há mais do que apenas negócios aí, hein?» Pedro não pôde evitar corar, o que provocou uma risada genuína no Dr. Renato, um som que nenhum dos dois havia escutado em anos.
Enquanto isso, nos escritórios da Santos Indústrias, Beatriz trabalhava freneticamente, coordenando com a equipe jurídica e preparando a estratégia para a iminente entrevista coletiva. No entanto, sua mente continuava se desviando para Pedro, perguntando-se como estaria indo seu encontro com o doutor Renato. O senhor Santos entrou no escritório, seu rosto mostrando sinais de cansaço, mas também de determinação. "Como estamos, querida?" Beatriz lhe deu um resumo rápido da situação, terminando com: "Pai, você acha que estamos fazendo a coisa certa? E se tudo isso der errado?" O senhor Santos colocou uma mão reconfortante no ombro da filha. "Às vezes, Beatriz, fazer a coisa certa é o mais difícil, mas é a única coisa que nos permitirá olhar no espelho com orgulho no final do dia." Nesse momento, Clara Viana irrompeu no escritório, seu rosto iluminado com uma mistura de emoção e urgência. "Temos algo grande", anunciou. "Um dos meus contatos no mundo financeiro, Felipe Ramos, acabou de me enviar uma bomba de informações. Parece que ele tem trabalhado disfarçado, investigando Lúcia Mendes há meses." O senhor Santos e Beatriz se aproximaram enquanto Clara desdobrava uma série de documentos sobre a mesa. "Isso é incrível", murmurou Beatriz enquanto examinava as informações. "Com isso, não só podemos salvar a Santos Indústrias, mas podemos derrubar todo o império corrupto de Lúcia." "Devemos agir com cautela", advertiu o senhor Santos. "Lúcia ainda tem aliados poderosos. Se nos movermos rápido demais, eles podem tentar nos silenciar. Por isso devemos tornar isso público", interveio Clara. "Uma vez que essa informação esteja nas mãos da imprensa e do público, será impossível contê-la." Enquanto discutiam os próximos passos, Pedro retornou da penitenciária. Ao entrar no escritório, todos notaram a mudança em sua postura. Havia uma nova luz em seus olhos, uma determinação renovada em sua atitude. "Como foi?" perguntou Beatriz suavemente, aproximando-se dele. Pedro a olhou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "Foi libertador", respondeu. "O doutor Renato está do nosso lado, e tenho mais razões do que nunca para levar isso até o fim." O grupo se reuniu ao redor da mesa, cada um contribuindo com sua parte do quebra-cabeça. Com as informações de Felipe, o testemunho do doutor Renato, as provas recolhidas por Pedro e a equipe, e a habilidade jornalística de Clara, eles tinham um caso sólido contra Lúcia Mendes e seus cúmplices. "Bem", disse o senhor Santos, sua voz carregada de resolução, "é hora de colocar tudo em movimento. Beatriz, coordene com a equipe de relações públicas. Quero essa entrevista coletiva pronta para amanhã ao meio-dia. Clara, prepare a matéria mais explosiva da sua carreira. Pedro..." Ele parou, olhando para o jovem que havia passado de um simples motorista a se tornar o coração dessa batalha. "Pedro, preciso que você esteja ao meu lado quando fizermos o anúncio. Você é a prova viva de que a integridade e a perseverança podem triunfar sobre a corrupção." Pedro assentiu, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a força que vinha de saber que estava fazendo a coisa certa. Enquanto a equipe se dispersava para cumprir suas tarefas, Beatriz ficou para trás por um momento. "Pedro", disse suavemente, "quero que você saiba que, aconteça o que acontecer amanhã, estou orgulhosa de você, de nós, do que estamos fazendo." Seus olhos se encontraram e, por um momento, o mundo pareceu parar. Havia tanto que queriam dizer um ao outro, mas que ainda não podiam expressar com palavras. Finalmente, Pedro pegou a mão de Beatriz, apertando-a suavemente. "Juntos", disse simplesmente. "Juntos", respondeu ela, sua voz mal passando de um sussurro. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, a equipe trabalhava incansavelmente, preparando-se para o dia que mudaria tudo. Em sua cobertura luxuosa, Lúcia Mendes também se preparava, sem saber que seu império estava prestes a desmoronar. O palco estava montado para o ato final deste drama. Amanhã, quando o sol nascesse, começaria a batalha que determinaria o destino de todos os envolvidos. E no centro de tudo, Pedro Oliveira se encontrava pronto para enfrentar seu destino, com a verdade como seu escudo e a justiça como sua espada.
A manhã amanheceu com uma tensão palpável no ar. Os primeiros raios de sol se filtravam através das persianas do escritório principal da Santos Indústrias, onde Pedro, Beatriz, o Sr. Santos e Clara Viana faziam os últimos preparativos para a entrevista coletiva que estava prestes a mudar o curso de suas vidas. Pedro, vestido com um terno emprestado que lhe ficava um pouco grande, ajustava a gravata em frente a um espelho. Suas mãos tremiam ligeiramente, traindo os nervos que tentava ocultar. Beatriz se aproximou dele, seu reflexo aparecendo ao lado do dele no espelho. "Deixe-me ajudar com isso", disse suavemente, virando-o para encará-la e ajustando sua gravata com mãos experientes. Estando tão perto, Pedro pôde notar as pequenas sardas na ponte do nariz dela. O leve tremor em seus cílios. Por um momento, o mundo exterior desapareceu. "Beatriz, começou Pedro, mas foi interrompido pela voz do Sr. Santos. "Está na hora", anunciou ele, sua voz carregada de determinação. "O salão de conferências está cheio. Todos os meios de comunicação importantes estão presentes." Clara Viana, que estivera revisando suas anotações uma última vez, se levantou. "Lembrem-se do plano. Sr. Santos, o senhor abrirá a coletiva. Depois, Pedro apresentará as provas. Eu estarei pronta para responder perguntas e fornecer contexto jornalístico. Beatriz, você lidará com qualquer pergunta legal ou financeira." Todos assentiram, a gravidade do momento refletida em seus rostos. Antes de sair do escritório, o Sr. Santos os reuniu em um círculo, como um time esportivo antes do jogo decisivo. "Aconteça o que acontecer hoje", disse, olhando cada um nos olhos. "Quero que saibam que estou orgulhoso de todos vocês. Lutamos com honra e verdade. Agora, vamos mudar o curso da história." Enquanto isso, em sua cobertura luxuosa, Lúcia Mendes se preparava para sua própria batalha. Vestida com um impecável terno preto, ela revisava freneticamente seu telefone, enviando mensagens e fazendo ligações de última hora. "Não me importa como você faz", sibilava para um de seus aliados, "mas preciso que você desacredite Pedro Oliveira antes que essa entrevista coletiva termine. Use o vídeo, use seu passado, use o que for necessário." No entanto, uma sombra de dúvida cruzou seu rosto quando ela viu uma mensagem de um número desconhecido. "A verdade sempre vem à tona, Lúcia. É hora de você pagar por seus crimes. F.R." Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem era F.R. e o que ele sabia? De volta a Santos Indústrias, a equipe se dirigia para o salão de conferências. Pedro podia ouvir o murmúrio da multidão do outro lado das portas. Jornalistas, executivos, curiosos, todos esperando para serem testemunhas do que prometia ser a revelação do ano. Justo antes de entrar, Beatriz pegou a mão de Pedro, dando-lhe um aperto reconfortante. "Estamos juntos nisso", sussurrou. "Aconteça o que acontecer." Pedro assentiu, grato por sua presença, por sua força. Com um último suspiro profundo, o grupo entrou no salão. O flash das câmeras os cegou momentaneamente. O barulho da multidão se intensificou ao vê-los entrar, e depois se acalmou quando o Sr. Santos se aproximou do púlpito. "Bom dia a todos", começou, sua voz firme e clara. "Nós os convocamos hoje para revelar uma verdade que permaneceu oculta por tempo demais. Uma verdade que exporá anos de corrupção, manipulação e fraude nos mais altos níveis do mundo empresarial." Enquanto o Sr. Santos continuava sua introdução, Pedro escaneava a multidão. Seu coração deu um salto quando, na última fileira, viu uma figura familiar. O Dr. Renato Ferreira, recém-liberado sob fiança graças às novas evidências, estava ali, oferecendo-lhe um sorriso de apoio. "E agora, passo a palavra a alguém que esteve no centro desta história desde o início. Um homem que teve a coragem de enfrentar os poderosos e lutar pela verdade. Pedro Oliveira." Com pernas trêmulas, mas determinação em seu olhar, Pedro se aproximou do púlpito. Olhou para a multidão, depois para Beatriz, que lhe ofereceu um aceno encorajador, e finalmente para o Dr. Renato, cuja presença lhe lembrava por que estava ali.
Meu nome é Pedro Oliveira. Começou, sua voz ganhando força a cada palavra. E estou aqui para contar a vocês uma história de ganância, de traição, mas também de redenção e justiça. Enquanto Pedro falava, revelando prova após prova, documento após documento, o salão se encheu de suspiros e murmúrios de espanto. Ele expôs meticulosamente o esquema corrupto de Lúcia Mendes, como ela havia manipulado mercados, arruinado vidas e construído um império sobre mentiras. Em sua cobertura, Lúcia Mendes assistia à transmissão ao vivo, seu rosto ficando cada vez mais pálido a cada revelação. Suas ligações frenéticas para aliados e advogados ficavam sem resposta. O império que ela havia construído com tanto cuidado estava desmoronando diante de seus olhos. De volta à entrevista coletiva, Pedro chegava ao clímax de sua apresentação. E, finalmente, disse, sua voz carregada de emoção, quero falar sobre o Dr. Renato Ferreira, um homem inocente, encarcerado por crimes que não cometeu, vítima da manipulação de Lúcia Mendes. Hoje, não só expomos a verdade sobre a Santos Indústrias, mas também limpamos o nome de um homem honrado. O salão explodiu em um tumulto de perguntas e exclamações. Clara Viana assumiu o controle, respondendo perguntas e fornecendo contexto, enquanto Beatriz lidava com as consultas mais técnicas e legais. Enquanto o caos controlado se desenvolvia ao seu redor, Pedro sentiu uma mão em seu ombro. Era o Dr. Renato, com lágrimas nos olhos. Você conseguiu, filho, disse com voz embargada. Depois de todos esses anos, finalmente se fez justiça. Pedro, dominado pela emoção, abraçou o homem que havia sido como um pai para ele. Conseguimos juntos, respondeu. Nesse momento, as portas do salão se abriram de repente. Todos se viraram para ver Lúcia Mendes, escoltada por 2 policiais. Seu rosto, normalmente composto, mostrava uma mistura de fúria e derrota. Lúcia Mendes, anunciou um dos policiais, sua voz ecoando no repentino silêncio do salão. Está presa por fraude, manipulação de mercado e obstrução da justiça. Enquanto Lúcia era escoltada para fora do salão, seus olhos se encontraram com os de Pedro. Por um momento, ele viu neles não apenas ódio, mas também um lampejo de respeito relutante. Ela havia subestimado o simples motorista e isso havia sido sua ruína. Com Lúcia fora de cena, a atenção se voltou novamente para Pedro e a equipe da Santos Indústrias. Os flashes das câmeras se intensificaram e o murmúrio da multidão cresceu até se tornar um rugido de perguntas e exclamações. O Sr. Santos, percebendo a necessidade de controle, aproximou-se do púlpito. Senhoras e senhores, por favor, mantenham a calma. Responderemos a todas as suas perguntas em ordem. Enquanto o Sr. Santos e Clara Viana lidavam com a avalanche de perguntas dos jornalistas, Pedro se viu momentaneamente à margem do caos. Foi então que sentiu uma mão quente deslizar na sua. Era Beatriz. Ah, você conseguiu, sussurrou ela, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e algo mais profundo, algo que nenhum dos dois se atrevia ainda a nomear. Pedro apertou sua mão suavemente. Nós conseguimos, corrigiu. Todos nós. Por um momento, o mundo pareceu se desvanecer ao redor deles. Estavam tão próximos que Pedro podia contar as sardas na ponte do nariz de Beatriz. Podia ver o leve tremor em seus lábios. Quase sem perceber, eles se inclinaram um em direção ao outro. Pedro, a voz do Sr. Santos os tirou de sua bolha. Precisamos de você aqui para algumas perguntas. Corando ligeiramente, Pedro e Beatriz se separaram, conscientes de que haviam estado prestes a cruzar uma linha no momento e lugar menos apropriados. As horas seguintes foram um turbilhão de perguntas, declarações e revelações. Pedro, com a ajuda de Beatriz e Clara, detalhou meticulosamente cada aspecto da fraude de Lúcia, explicando como haviam descoberto a verdade e o que isso significava para o futuro da Santos Indústrias e do mundo empresarial em geral. À medida que a entrevista coletiva chegava ao fim, ficou claro que este não era o final, mas o início de um novo capítulo. A queda de Lúcia Mendes
havia aberto uma caixa de Pandora, expondo uma rede de corrupção que se estendia muito além de uma única empresa ou indivíduo. Quando finalmente deixaram o púlpito, exaustos, mas triunfantes, foram recebidos por uma ovação de pé. Jornalistas, executivos e até concorrentes se aproximavam para felicitá-los e oferecer seu apoio. Em meio à multidão, Pedro viu o Dr. Renato, rodeado de velhos amigos e colegas que haviam vindo se desculpar e celebrar sua exoneração. O idoso fez um gesto para que Pedro se aproximasse. "Filho", disse o Dr. Renato, sua voz carregada de emoção, "não posso expressar o quanto estou orgulhoso de você. Você fez mais do que limpar meu nome. Restaurou a fé na justiça e na integridade nos negócios." Pedro, dominado pela emoção, abraçou seu mentor. "Obrigado por não perder a esperança, Dr. Renato, por me ensinar o valor da perseverança e da honestidade." Enquanto se separavam, o Dr. Renato olhou por cima do ombro de Pedro e sorriu. "E parece que você ganhou mais do que apenas uma vitória profissional", disse com uma piscadela, apontando para Beatriz, que os observava de longe com um sorriso caloroso. Pedro corou, mas antes que pudesse responder, o Sr. Santos se juntou a eles. "Pedro, Dr. Renato", disse ele, sua voz carregada de gratidão e respeito. "Acho que temos muito a discutir sobre o futuro. Que tal continuarmos essa conversa no meu escritório?" Enquanto se dirigiam para a saída, Pedro se viu caminhando ao lado de Beatriz. O roçar de suas mãos, a troca de olhares cúmplices, tudo falava de um futuro cheio de possibilidades que eles mal começavam a vislumbrar. No entanto, à medida que avançavam pelos corredores das Santos Indústrias, Pedro não pôde deixar de sentir uma pontada de inquietação. Eles haviam vencido uma batalha crucial, mas a guerra contra a corrupção estava longe de terminar. Que desafios os aguardavam? Estariam preparados para enfrentá-los? Enquanto subiam no elevador em direção ao escritório do Sr. Santos, Pedro olhou para os rostos ao seu redor. Beatriz, com sua determinação inabalável, o Sr. Santos, cuja integridade havia prevalecido sobre a adversidade, o Dr. Renato, símbolo vivo da redenção, e Clara Viana, cuja busca incansável pela verdade havia sido fundamental para sua vitória. Com esta equipe ao seu lado, Pedro sentiu que podiam enfrentar qualquer desafio que o futuro lhes reservasse. A verdade havia triunfado hoje, e com perseverança e união, continuaria triunfando. As portas do elevador se abriram, revelando um novo horizonte de possibilidades. Pedro respirou fundo e deu um passo à frente, pronto para enfrentar o que viesse, com a certeza de que não estava mais sozinho em sua luta pela justiça. Os dias que se seguiram à explosiva entrevista coletiva foram um turbilhão de atividade. A Santos Indústrias se encontrava no centro de um furacão midiático, com jornalistas acampados do lado de fora dos escritórios e o telefone tocando sem parar. Pedro, que até pouco tempo atrás era um simples motorista, agora se encontrava no coração da reconstrução da empresa. O Sr. Santos, reconhecendo sua integridade e habilidade, havia-lhe oferecido um cargo como consultor especial, trabalhando diretamente com ele e Beatriz para implementar novas políticas de transparência e ética empresarial. Uma manhã, enquanto Pedro se dirigia ao seu novo escritório, ainda se sentia estranho ter um, ele parou em frente a um espelho no corredor. O reflexo que lhe devolveu o olhar era o de um homem transformado. Já não era o jovem desiludido que havia fugido do mundo financeiro anos atrás, nem o motorista resignado a uma vida de anonimato. Este Pedro Oliveira irradiava confiança e determinação. "Bom dia, Sr. Oliveira", cumprimentou-o a secretária ao entrar no escritório principal. Ele ainda se sobressaltava um pouco cada vez que alguém o chamava assim. "Bom dia, Mariana", respondeu com um sorriso. "O Sr. Santos está disponível?" "Ele está em uma ligação importante, mas me pediu para dizer que você deve se reunir com a senhorita Beatriz na sala de conferências. Eles estão revisando as propostas para o novo comitê de ética." Pedro assentiu e se dirigiu à sala de conferências, seu coração acelerando ligeiramente ante a perspectiva de ver Beatriz.
Desde aquele quase beijo na entrevista coletiva, eles haviam estado trabalhando tão de perto que mal tiveram tempo para abordar o que havia ou poderia haver entre eles. Ao entrar na sala, encontrou Beatriz debruçada sobre uma pilha de documentos, uma mecha de cabelo escapando de seu normalmente impecável coque. Ela levantou o olhar ao ouvi-lo entrar e um sorriso iluminou seu rosto. "Pedro, que bom que você chegou", disse ela, indicando a cadeira ao seu lado. "Preciso da sua opinião sobre esses candidatos para o comitê de ética." Enquanto revisavam os perfis, suas mãos se roçaram acidentalmente várias vezes, enviando faíscas de eletricidade por seus braços. Finalmente, Pedro reuniu coragem para abordar o elefante na sala. "Beatriz", começou, sua voz mais grave do que pretendia. "Acho que deveríamos falar sobre nós." Beatriz deixou os papéis que estava segurando e olhou diretamente nos olhos dele. Você tem razão", disse suavemente. "Temos evitado isso desde a entrevista coletiva." Justo quando Pedro estava prestes a falar, a porta se abriu de repente. Era o Sr. Santos, seu rosto uma mistura de emoção e preocupação. "Pessoal, temos notícias", anunciou. "Acabei de receber uma ligação da promotoria. Eles vão ampliar a investigação. Parece que a rede de corrupção de Lúcia Mendes é mais extensa do que pensávamos." A tensão romântica na sala se dissipou instantaneamente, substituída por uma sensação de urgência profissional. "Quão extensa?", perguntou Pedro, sua mente já trabalhando nas implicações. "Muito extensa", respondeu o Sr. Santos, passando-lhes um arquivo. "Estamos falando de políticos, juízes, outros CEOs. É um ninho de víboras, e nós o perturbamos." Beatriz folheou rapidamente o arquivo, seu rosto empalidecendo. Isso é enorme, pai. Estamos preparados para as repercussões?" O Sr. Santos sentou-se pesadamente em uma cadeira. "Teremos que estar. Chegamos longe demais para recuar agora." Pedro se levantou, uma nova determinação brilhando em seus olhos. "Sr. Santos, Beatriz, acho que precisamos ampliar nossa equipe. Isso é maior que a Santos Indústrias agora. Precisamos de aliados na mídia, no governo, em outras empresas que estejam dispostas a lutar contra a corrupção." Beatriz assentiu, um sorriso de admiração se formando em seus lábios. "Pedro tem razão, pai. Podemos transformar isso em um movimento, uma coalizão pela transparência e ética nos negócios." O Sr. Santos olhou para ambos, uma mistura de orgulho e preocupação em seu rosto. "Vocês estão falando de uma revolução no mundo empresarial. Percebem os riscos?" Pedro e Beatriz trocaram um olhar, uma conversa silenciosa passando entre eles. Finalmente, Pedro falou: "Sr. Santos, quando começamos isso, só queríamos salvar a Santos Indústrias, mas agora vejo que temos a oportunidade, não, a responsabilidade de fazer algo maior, de mudar o sistema por dentro." Beatriz pegou a mão de seu pai. "Pai, você sempre me ensinou a lutar pelo que é certo, não importam as consequências. Esta é nossa oportunidade de colocar essa lição em prática em grande escala." O Sr. Santos os observou por um longo momento, vendo a determinação em seus rostos. Finalmente, assentiu lentamente. "Muito bem", disse, sua voz carregada de emoção. "Vamos fazer isso. Vamos mudar o mundo." Enquanto o Sr. Santos saía para fazer algumas ligações, Pedro e Beatriz ficaram sozinhos novamente. A energia na sala era elétrica, uma mistura de emoção profissional e tensão pessoal. "Beatriz", começou Pedro, "sei que este não é o momento mais apropriado, mas..." Ela o interrompeu, colocando um dedo suavemente sobre seus lábios. "Pedro, estamos prestes a embarcar na aventura mais perigosa e emocionante de nossas vidas. Não sei o que o futuro nos reserva, mas sei de uma coisa com certeza. Quero enfrentá-lo com você ao meu lado. Não apenas como colegas, mas como..." Ela deixou a frase no ar, seus olhos buscando os dele. Pedro sentiu seu coração acelerar. "Como um casal", completou suavemente. O sorriso de Beatriz foi toda a resposta que ele precisava. Sem dizer mais uma palavra, eles se inclinaram um para o outro,
seus lábios se encontrando em um beijo que vinha se formando há semanas. Quando finalmente se separaram, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Já não eram apenas Pedro e Beatriz, dois indivíduos lutando contra a corrupção. Agora eram uma equipe, unidos não só por um propósito comum, mas por um vínculo mais profundo e pessoal. Pronta para mudar o mundo? Perguntou Pedro, entrelaçando seus dedos com os dela. Com você ao meu lado, estou pronta para tudo, respondeu Beatriz. Juntos, saíram da sala de conferências, prontos para enfrentar os desafios que os aguardavam. A batalha contra a corrupção mal começava, mas com seu amor e determinação como guia, sabiam que podiam superar qualquer obstáculo. O futuro era incerto, cheio de perigos e oportunidades. Mas uma coisa era certa: Pedro Oliveira, o ex-motorista que se tornara o catalisador de uma mudança monumental, e Beatriz Santos, a herdeira que encontrara sua verdadeira vocação na luta pela justiça, estavam preparados para enfrentá-lo juntos. Enquanto caminhavam pelos corredores das Santos Indústrias, de mãos dadas, o sol se filtrava pelas janelas, banhando-os em uma luz dourada. Era o amanhecer de uma nova era, e eles estavam no centro de tudo. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade para Pedro, Beatriz e toda a equipe das Santos Indústrias. A investigação sobre a rede de corrupção de Lúcia Mendes havia se expandido, revelando conexões nos mais altos níveis do governo e do mundo empresarial. Uma tarde, enquanto Pedro revisava alguns documentos em seu escritório, recebeu uma ligação urgente de Clara Viana. "Pedro, preciso te ver. Agora", disse a jornalista, sua voz carregada de tensão. "Tenho informações que podem mudar tudo." Intrigado e ligeiramente preocupado, Pedro concordou em se encontrar com Clara em um café discreto no centro da cidade. Ao chegar, encontrou a jornalista sentada em um canto afastado, seus olhos constantemente escaneando o local. "Clara, o que está acontecendo?" perguntou Pedro, deslizando para o assento à frente dela. Clara tirou uma pasta de sua bolsa e a deslizou sobre a mesa. "Isso chegou ao meu escritório esta manhã. Um envelope anônimo, sem remetente." Pedro abriu a pasta com cautela, seus olhos se arregalando à medida que examinava seu conteúdo. Dentro havia documentos, fotografias e transcrições de conversas que implicavam figuras proeminentes do governo e do setor privado. Em uma rede de corrupção que ia muito além de Lúcia Mendes. "Meu Deus", murmurou Pedro. Isso é enorme, Clara. Você verificou a autenticidade desses documentos?" Clara assentiu gravemente. "Até onde pude verificar, são reais. E tem mais, Pedro. Olhe a última página." Pedro virou até o final do documento e sentiu seu coração parar. Ali, em preto e branco, havia uma foto dele e de Beatriz saindo de um restaurante, de mãos dadas. A foto estava marcada com um X vermelho. "Estão nos vigiando", disse Pedro, sua voz mal passando de um sussurro. "Não só isso", acrescentou Clara. "Estão mandando uma mensagem. Eles sabem o que estamos fazendo e querem que paremos." Pedro fechou a pasta, sua mente trabalhando a toda velocidade. "Temos que informar o Sr. Santos e Beatriz. Precisamos de um plano." Nesse exato momento, o telefone de Pedro vibrou com uma mensagem de Beatriz. "Emergência no escritório. Venha rápido." Com o coração acelerado, Pedro se desculpou com Clara e correu para a Santos Indústrias. Ao chegar, encontrou o escritório principal em um estado de caos controlado. O Sr. Santos estava ao telefone, seu rosto uma máscara de preocupação, enquanto Beatriz coordenava com uma equipe de advogados. "O que está acontecendo?" perguntou Pedro, aproximando-se de Beatriz. "A Comissão de Valores Mobiliários está aqui", respondeu ela, sua voz tensa. "Já estão alegando irregularidades em nossas contas e querem revisar todos os nossos registros." Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Isso não é coincidência", murmurou. "Beatriz, precisamos conversar em particular. Agora." Eles encontraram um momento para escapar para uma sala de conferências vazia. Ali, Pedro contou a Beatriz sobre seu encontro com Clara e os documentos que havia recebido.
Estão tentando nos silenciar, concluiu Pedro. Primeiro com ameaças veladas e agora com esta auditoria surpresa. Beatriz se deixou cair em uma cadeira, o peso da situação caindo sobre ela. O que vamos fazer, Pedro? Chegamos tão longe. Pedro se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos entre as suas. Não vamos desistir, Beatriz. Já enfrentamos desafios antes e superamos. Desta vez não será diferente. Ela olhou para ele, encontrando força em sua determinação. Você tem razão. Precisamos de um plano. Durante as horas seguintes, Pedro, Beatriz e o Sr. Santos trabalharam incansavelmente, coordenando com sua equipe jurídica, preparando documentos e estratégias. Clara Viana foi trazida a bordo para ajudar a lidar com o aspecto midiático da situação. Enquanto isso, nas sombras, as forças que se opunham a eles não estavam ociosas. Em uma cobertura luxuosa no centro da cidade, um grupo de homens poderosos se reunia para discutir como lidar com a ameaça que Pedro Oliveira e seus aliados representavam. Esse maldito motorista se tornou um verdadeiro incômodo, rosnou um deles, um político de alto escalão. Precisamos nos livrar dele de uma vez por todas. Paciência, aconselhou outro, um CEO de uma corporação rival. Um movimento em falso e podemos nos expor. Precisamos ser inteligentes sobre isso. Enquanto os conspiradores tramavam, de volta a Santos Indústrias, Pedro teve uma ideia repentina. Felipe Ramos, disse de repente, interrompendo uma discussão sobre estratégia legal. O que tem ele? Perguntou o Sr. Santos, confuso. Ele foi quem descobriu as irregularidades nos dados vazados por Lúcia, explicou Pedro. É um analista brilhante e, o mais importante, tem um profundo senso de ética. Pode ser o aliado que precisamos para desvendar essa conspiração. Beatriz assentiu, entusiasmada. É uma excelente ideia. Além disso, sua experiência em análise de dados pode ser crucial para contrapor essa auditoria surpresa. Com a aprovação do Sr. Santos, Pedro entrou em contato com Felipe Ramos. O jovem analista, empolgado com a oportunidade de continuar sua luta contra a corrupção, aceitou se juntar à equipe imediatamente. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções e desafios. Enquanto a Comissão de Valores Mobiliários examinava minuciosamente cada detalhe das operações da Santos Indústrias, Pedro, Beatriz e sua equipe trabalhavam dia e noite para provar sua inocência e, ao mesmo tempo, continuar desvendando a rede de corrupção que ameaçava engoli-los. Felipe Ramos provou ser uma adição inestimável à equipe. Sua habilidade para analisar grandes quantidades de dados e detectar padrões ocultos lhes forneceu novas pistas e evidências que fortaleceram seu caso. Uma noite, enquanto trabalhavam até tarde no escritório, Pedro e Beatriz se encontraram sozinhos por um momento. Exaustos, mas determinados, olharam um para o outro, encontrando força em sua conexão. E sabe, disse Beatriz suavemente, quando tudo isso começou, nunca imaginei que terminaria assim. Lutando contra uma conspiração massiva, me apaixonando por você. Pedro pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. A vida tem uma maneira curiosa de nos surpreender. Mas eu não mudaria nada disso, Beatriz. Estar aqui, com você, lutando pelo que é certo, é onde estou destinado a estar. Eles se inclinaram um para o outro, compartilhando um beijo terno, mas cheio de paixão e promessa. Quando se separaram, seus olhos brilhavam com determinação renovada. Vamos vencer isso, Pedro, disse Beatriz com ferocidade. Juntos, juntos, assentiu Pedro. Pouco sabiam eles que, enquanto reafirmavam seu compromisso mútuo e com a causa, seus inimigos estavam preparando sua jogada mais ousada e perigosa até o momento. A batalha final estava prestes a começar, e o destino das Santos Indústrias e possivelmente de todo o sistema empresarial do país pendia por um fio. Enquanto a noite avançava, Pedro e Beatriz voltaram ao trabalho, sem saber que as próximas 24 horas testariam seu amor, sua integridade e sua determinação como nunca antes. A tempestade que se aproximava
prometia ser a mais feroz que já haviam enfrentado, mas estavam prontos para encará-la, mão na mão, coração com coração. O amanhecer chegou com uma calma enganosa. Pedro acordou em seu pequeno apartamento, o sol se filtrando através das cortinas. Por um momento, ele se permitiu desfrutar da paz do novo dia antes que a realidade de sua situação o atingisse novamente. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Beatriz. Notícias importantes. Venha ao escritório o mais rápido possível. Com um suspiro, Pedro se levantou e se preparou rapidamente. Enquanto dirigia para a Santos Indústrias, não pôde deixar de notar a quantidade incomum de veículos de imprensa estacionados perto do edifício. Algo grande estava acontecendo. Ao entrar no escritório principal, deparou-se com uma cena de caos controlado. O Sr. Santos estava em uma discussão acalorada com um grupo de advogados, enquanto Beatriz coordenava freneticamente com a equipe de relações públicas. "O que está acontecendo?" perguntou Pedro, aproximando-se de Beatriz. Ela olhou para ele, seus olhos uma mistura de frustração e determinação. A Comissão de Valores Mobiliários emitiu um relatório preliminar. Estão alegando graves irregularidades em nossas contas e estão recomendando a suspensão de nossas operações até que uma investigação exaustiva seja concluída. Pedro sentiu o chão se mover sob seus pés. Mas isso é ridículo. Nossas contas são impecáveis. Felipe e a equipe revisaram tudo minuciosamente. "Eu sei", respondeu Beatriz. "Mas parece que alguém tem manipulado as evidências. Olhe isso." Ela mostrou a Pedro uma série de documentos que pareciam mostrar transações suspeitas e movimentações irregulares de fundos. Para alguém que não conhecesse os detalhes internos da empresa, pareceria evidência condenatória. "Isso é uma fabricação", murmurou Pedro, sua mente trabalhando a toda velocidade. "Alguém está tentando nos incriminar." Nesse momento, Clara Viana entrou no escritório, seu rosto pálido e preocupado. "Pessoal, vocês precisam ver isso", disse ela, ligando a televisão na parede. Na tela, um apresentador de notícias lia um comunicado urgente. "Últimas notícias. A Comissão de Valores Mobiliários emitiu uma ordem de prisão contra André Santos, CEO da Santos Indústrias, e vários de seus executivos, incluindo sua filha Beatriz Santos e o consultor especial Pedro Oliveira. Eles são acusados de fraude financeira, manipulação de mercado e obstrução da justiça. As autoridades estão a caminho para efetuar as prisões." O silêncio que caiu sobre o escritório foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para o Sr. Santos, Beatriz e Pedro. "Isso é uma caça às bruxas", grunhiu o Sr. Santos, seu rosto uma máscara de fúria contida. "Estão tentando nos silenciar antes que possamos expor a verdade." Pedro olhou para Beatriz, vendo o medo e a determinação lutando em seus olhos. Pegou sua mão, apertando-a suavemente. "Não vamos deixar que eles vençam", disse com firmeza. "Chegamos longe demais para desistir agora." Felipe Ramos, que estivera trabalhando silenciosamente em um canto, aproximou-se do grupo. "Acho que posso provar que esses documentos são falsificações", disse. "Mas preciso de tempo." "Tempo é o que não temos", respondeu Clara, olhando pela janela. Há viaturas policiais se aproximando do edifício. O Sr. Santos tomou uma decisão rápida. "Pedro, Beatriz, vocês precisam ir. Agora, levem Felipe e todos os dados que puderem. Eu ficarei aqui e os enfrentarei." "Mas, pai", começou Beatriz, lágrimas se formando em seus olhos. "Não há tempo para discussão", interrompeu o Sr. Santos. "Vocês são nossa melhor esperança de expor a verdade. Eu vou atrasá-los o máximo que puder." Pedro sentiu um nó na garganta. Este homem, que o havia acolhido e confiado nele, estava disposto a se sacrificar por eles. "Senhor Santos, não podemos deixá-lo." "Podem e vão", disse o Sr. Santos com firmeza. "É uma ordem. Agora vão." Com o coração pesado, Pedro pegou a mão de Beatriz e, junto com Felipe, dirigiram-se para a saída de emergência. Clara os seguia de perto, prometendo usar seus contatos para ajudá-los a se manterem escondidos. Enquanto desciam pela escada de incêndio,
ouviram a comoção vinda do saguão. A polícia havia entrado no edifício. "Por aqui", sussurrou Clara, guiando-os para um beco nos fundos, onde um carro os esperava. Pedro ajudou Beatriz e Felipe a entrar no veículo, mas antes que pudesse subir, Clara o deteve. "Pedro, preciso que você me dê todas as informações que tiver", disse ela rapidamente. "Vou ficar para trás e tentar lidar com a situação daqui. Vocês precisam desaparecer por um tempo." Pedro assentiu, entregando-lhe um pendrive que continha cópias de todas as evidências que haviam coletado. "Tenha cuidado, Clara. Isso é maior do que pensávamos." "Eu sei", respondeu ela com um sorriso triste. "Agora vá. Salve a garota, exponha os bandidos e mude o mundo. Você sabe, o de sempre." Com um último aperto de mãos, Pedro subiu no carro. Enquanto se afastavam do edifício da Santos Indústrias, ele viu pelo espelho retrovisor como a polícia entrava em massa. Seu coração se apertou ao pensar no Sr. Santos enfrentando sozinho aquela tempestade. Beatriz, sentada ao seu lado, tinha lágrimas silenciosas correndo por suas bochechas. Pedro pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. "Vamos consertar isso", prometeu. "Vamos limpar o nome do seu pai e expor a verdade. Não importa o que custe." Beatriz assentiu, apertando sua mão. "Juntos", sussurrou. Felipe, do banco de trás, falou. "Tenho uma ideia de por onde começar, mas vamos precisar de ajuda." Enquanto o carro se afastava da cidade, Pedro olhou para seus companheiros. Eles eram fugitivos agora, perseguidos pelas mesmas forças que juraram proteger a lei. Mas em seus olhos, ele viu determinação, coragem e esperança. A batalha final havia começado. Contra todas as probabilidades, este improvável trio, um ex-motorista transformado em denunciante, a herdeira de um império empresarial e um brilhante analista de dados, havia se tornado a última linha de defesa contra uma conspiração que ameaçava minar os próprios alicerces da justiça e da integridade no mundo dos negócios. Enquanto o carro se afastava da cidade, adentrando a incerteza de sua nova vida como fugitivos, Pedro não pôde deixar de sentir uma mistura de medo e determinação. Olhou para Beatriz, cujo rosto mostrava uma resolução férrea, apesar das lágrimas que ainda brilhavam em seus olhos. "Para onde vamos?", perguntou finalmente, quebrando o tenso silêncio que havia caído sobre o veículo. Felipe, que estivera trabalhando freneticamente em seu laptop, levantou os olhos. "Tenho um amigo, um hacker ético, que vive nos arredores da cidade. Se alguém pode nos ajudar a desvendar essa rede de corrupção digital, é ele." Beatriz assentiu. "Ótimo. Mas precisamos de mais do que apenas evidências digitais. Precisamos de aliados, pessoas que possam respaldar nossa história e enfrentar os poderes que nos perseguem." Pedro pensou por um momento e então sorriu. "Acho que sei por onde começar. Dr. Renato Ferreira." Os olhos de Beatriz se iluminaram com compreensão. "Claro, o caso dele foi o início de tudo isso. Se pudermos conectar sua condenação injusta com a conspiração atual." "Exatamente", confirmou Pedro. "Além disso, o Dr. Renato tem contatos no mundo empresarial que podem ser úteis para nós. Pessoas que talvez estejam dispostas a se arriscar pela verdade." Enquanto traçavam seu plano, a paisagem urbana deu lugar a subúrbios e depois a campo aberto. A noite estava caindo quando finalmente chegaram a uma casa isolada nos arredores de uma pequena cidade. "É aqui", anunciou Felipe. Eles saíram do carro com cautela, conscientes de que agora eram fugitivos procurados. A porta da casa se abriu antes que pudessem bater, revelando um jovem de aparência excêntrica, com cabelo despenteado e uma camiseta que dizia "Hackeie o planeta." "Felipe, meu amigo", cumprimentou o jovem, abraçando Felipe antes de olhar com curiosidade para Pedro e Beatriz. "Então estes são os famosos denunciantes. Entrem rápido, não é seguro ficar do lado de fora." Uma vez dentro, o hacker, que se apresentou como Lucas, os levou a um porão convertido em um impressionante centro de operações tecnológicas. "Bem-vindos à minha humilde morada", disse ele com um sorriso.
Agora, me contem tudo. Durante as horas seguintes, Pedro, Beatriz e Felipe atualizaram Lucas sobre a situação. Mostraram-lhe as provas que tinham, explicaram as conexões que haviam descoberto e detalharam a magnitude da conspiração que enfrentavam. Lucas ouviu atentamente, seus dedos voando sobre vários teclados, enquanto processava as informações. Isso é grande, pessoal, disse ele finalmente. Muito maior do que imaginam, mas acho que posso ajudar. Eles trabalharam incansavelmente durante toda a noite. Lucas usou suas habilidades para penetrar em sistemas supostamente seguros, revelando camadas ocultas de corrupção e manipulação. Felipe analisou os dados a uma velocidade vertiginosa, encontrando padrões e conexões que antes haviam passado despercebidos. Enquanto isso, Pedro e Beatriz se concentraram na estratégia mais ampla. Entraram em contato com o Dr. Renato Ferreira, que imediatamente se ofereceu para ajudar em tudo o que pudesse. Também se comunicaram com Clara Viana, que lhes forneceu atualizações cruciais sobre a situação na cidade. À medida que o amanhecer chegava, o grupo se reuniu ao redor da mesa da cozinha, exaustos, mas exultantes. Conseguimos, anunciou Lucas, mostrando-lhes uma complexa rede de conexões em sua tela. Mapeamos toda a estrutura da conspiração. Políticos, juízes, CEOs, está tudo aqui. Beatriz estudou as informações com olhos críticos. Isso é incrível. Mas como tornamos isso público? Vão nos chamar de mentirosos ou loucos se simplesmente publicarmos. Pedro, que estivera pensativo, falou: precisamos de um golpe de mestre, algo que eles não possam ignorar ou desacreditar facilmente. Foi então que Felipe teve uma ideia brilhante. E se hackeássemos a bolsa de valores? Todos olharam para ele surpresos. Pensem nisso, continuou ele empolgado. Se pudermos manipular as ações das empresas envolvidas na conspiração, mesmo que por alguns minutos, criaríamos caos suficiente para que todos prestem atenção. Depois, revelamos todas as informações de uma vez. Lucas sorriu amplamente. É arriscado, possivelmente ilegal, mas brilhante. Pode funcionar. Pedro olhou para Beatriz, buscando sua aprovação. Ela hesitou por um momento, ciente das implicações éticas do que estavam considerando. Mas então, pensando em seu pai enfrentando acusações falsas, na injustiça que haviam sofrido, assentiu com determinação. Vamos fazer isso, disse ela. É hora de o mundo saber a verdade. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Enquanto Lucas e Felipe trabalhavam no aspecto técnico do plano, Pedro e Beatriz coordenavam com seus aliados. O Dr. Renato Ferreira mobilizou seus contatos no mundo empresarial, preparando-os para o momento da verdade. Clara Viana organizou uma rede de jornalistas de confiança, prontos para divulgar a história assim que fosse tornada pública. Finalmente, chegou o dia. O grupo se reuniu em frente às telas, tensos, mas decididos. Todos prontos? Perguntou Pedro, olhando para cada um de seus companheiros. Beatriz pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Juntos, sussurrou. Lucas estalou os dedos. Que comece o espetáculo. Com um clique, o plano foi posto em ação. As telas explodiram em um frenesi de atividade, enquanto as ações das empresas envolvidas na conspiração começavam a flutuar selvagemente. Fase 1 concluída, anunciou Felipe depois de alguns minutos tensos. O mundo financeiro está em caos. Bem, disse Pedro. Agora, fase 2. Liberem todas as informações. Com outro clique, gigabytes de dados incriminadores inundaram a internet. Sites, redes sociais, servidores de notícias, tudo foi inundado com provas irrefutáveis da maior conspiração corporativa na história do país. O telefone de Beatriz tocou. Era Clara Viana. Está funcionando, disse a jornalista, sua voz cheia de emoção. Todos os meios de comunicação estão cobrindo a história. É um terremoto midiático. Enquanto observavam as notícias em tempo real, viram como o mundo que conheciam começava a se transformar. Políticos corruptos renunciavam em massa, CEOs eram presos,
juízes enfrentavam investigações. E em meio a todo o caos, uma notícia se destacou entre as demais. André Santos, CEO da Santos Indústrias, inocentado de todas as acusações. Autoridades admitem fabricação de provas. Beatriz deixou escapar um soluço de alívio, abraçando Pedro com força. Eles haviam conseguido, haviam mudado o curso da história, mas sua batalha ainda não havia terminado. Agora vinha a parte mais difícil: reconstruir um sistema quebrado e garantir que algo assim nunca mais acontecesse. Pedro olhou para seus companheiros, para esta improvável equipe que havia realizado o impossível. Prontos para a próxima fase? Perguntou com um sorriso. A resposta unânime foi um ressonante sim. A revolução mal havia começado. E eles estavam no centro de tudo. 6 meses se passaram desde o dia em que Pedro, Beatriz e sua equipe haviam abalado os alicerces do mundo empresarial e político. A tempestade inicial havia passado, mas as ondas de choque ainda eram sentidas em todos os cantos da sociedade. Pedro estava de pé em frente à janela de seu novo escritório na Santos Indústrias, observando a cidade que tanto havia mudado. As ruas fervilhavam de atividade, mas havia algo diferente no ar. Uma sensação de renovação e esperança. Uma suave batida na porta o tirou de seus pensamentos. Era Beatriz, tão linda e determinada como sempre. "Pronto para a reunião?" perguntou ela, aproximando-se para lhe dar um beijo rápido. Pedro sorriu, entrelaçando seus dedos com os dela. Pronto como sempre. Juntos, dirigiram-se à sala de reuniões, onde o Sr. Santos, o Dr. Renato Ferreira, Felipe, Clara Viana e vários outros aliados os esperavam. Esta não era uma reunião ordinária de negócios. Era o Comitê de Ética e Transparência que haviam formado para supervisionar não só a Santos Indústrias, mas para assessorar outras empresas e o governo na implementação de práticas comerciais éticas. "Bem-vindos a todos", começou o Sr. Santos, sua voz carregada de orgulho paternal ao olhar para sua filha e Pedro. "Percorremos um longo caminho, mas nosso trabalho está longe de terminar." O Dr. Renato Ferreira, completamente inocentado e reinstalado como uma figura respeitada no mundo empresarial, tomou a palavra. "A mudança que iniciamos é significativa, mas frágil. Devemos permanecer vigilantes." Felipe, agora chefe do Departamento de Análise de Dados da Santos Indústrias, apresentou suas últimas descobertas. "Detectamos algumas tentativas de voltar às velhas práticas em certos setores. Nada grande ainda, mas devemos ficar atentos." A discussão que se seguiu foi intensa, mas construtiva. Planos foram traçados, estratégias refinadas e novos objetivos estabelecidos. Esta era a nova normalidade, uma luta constante para manter a integridade em um mundo que sempre buscava o caminho fácil para o benefício. Quando a reunião terminou, Pedro e Beatriz ficaram para trás, observando os outros saírem da sala. "Você alguma vez imaginou que terminaríamos assim?" perguntou Beatriz, um sorriso brincalhão em seus lábios. Pedro soltou uma risada suave. "Nem nos meus sonhos mais loucos. De motorista a... O que sou agora? Cruzado corporativo? Você é um herói", disse Beatriz seriamente. "Meu herói." Eles se olharam nos olhos, toda a história de sua improvável jornada refletida naquele olhar. Desde aquele dia em que Pedro havia interrompido uma reunião para expor a verdade, até sua fuga como fugitivos e, finalmente, seu triunfo contra todas as probabilidades. "Sabe", disse Pedro, pegando as mãos de Beatriz entre as suas, "com tudo o que aconteceu, nunca tivemos a chance de fazer as coisas da maneira tradicional." Beatriz arqueou uma sobrancelha, intrigada. "O que você quer dizer?" Pedro respirou fundo e, para surpresa de Beatriz, ajoelhou-se diante dela. "Beatriz Santos, você tem sido minha companheira na mais louca das aventuras, minha âncora na tempestade e a luz que me guia para um futuro melhor. Você me daria a extraordinária honra de ser minha esposa?" Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas de alegria. "Sim, 1000 vezes sim", respondeu ela,
puxando Pedro para um beijo apaixonado. O Sr. Santos, que havia voltado à sala sem que percebessem, pigarreou suavemente. O casal se separou, corando, mas sorrindo. Suponho que isso mereça uma celebração, disse o Sr. Santos, seus olhos brilhando de emoção. Afinal, não é todo dia que minha filha fica noiva do homem que salvou nossa empresa e mudou o mundo. Os três compartilharam uma risada, o peso dos últimos meses finalmente se levantando de seus ombros. Naquela noite, no terraço da Santos Indústrias, realizou-se uma íntima festa de noivado. Amigos, familiares e aliados se reuniram para celebrar não só o amor de Pedro e Beatriz, mas também o triunfo do bem sobre o mal, da integridade sobre a corrupção. Enquanto Pedro observava seus entes queridos celebrarem, sentiu uma profunda sensação de plenitude. De alguma forma, aquele jovem desiludido que havia fugido do mundo financeiro havia encontrado seu caminho de volta, não só para se redimir, mas para redimir todo um sistema. O futuro ainda era incerto, cheio de desafios e obstáculos a serem superados, mas com Beatriz ao seu lado e rodeado de aliados leais e determinados, Pedro sabia que podiam enfrentar qualquer coisa que o destino lhes reservasse. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, banhando a festa em um resplendor dourado, Pedro ergueu sua taça. A um novo amanhecer, brindou. A um novo amanhecer, responderam todos em uníssono. E assim, com amor em seu coração e determinação em seu espírito, Pedro Oliveira olhou para o horizonte, pronto para escrever o próximo capítulo de sua extraordinária história. Uma história que havia começado com um simples motorista e terminado mudando o mundo.